Capítulo 39 Deixarei você ter 10 movimentos na arena. Os dois verdadeiros gênios de artes marciais se enfrentam. Um deles era o rei dos discípulos externos, enquanto o outro era um discípulo interno de nível superior. Os espectadores começaram a se acalmar. Embora o resultado final não mudasse, esta era ainda uma batalha emocionante. Agal. Uma fria força interior começou a fluir de Zhaoan. Isso fez com que toda a arena ficasse cada vez mais fria. Embora Zhao Feng ainda estivesse a poucos metros de distância, ele sentiu que seus membros começaram a congelar. Esta não era a sua imaginação, o frio realmente existia. A fonte veio do elemento da força interior de Zhaoan. Que força interior poderosa! Com ele contendo o elemento gelo, sua força interior é mais forte do que a maioria dos outros no auge do Rank 5. A geração mais velha das seitas Zhao exclamou. Precisamente. A força interior de Zhaoan era muito poderosa. Usando essa vantagem, ele tinha derrotado o terceiro mais forte discípulo interno da seita Xinxintong em um movimento. Sua força já estava impressa em seus corações. Agora que Zhaoan tinha ganhado inteiramente o controle sobre sua caótica força interior, ele era ainda mais temível. Zhaoan encontrou um misterioso fragmento de cristal há alguns meses, permitindo que sua força interior se desenvolva exponencialmente. Um velho sorriu. Não é de se admirar que sua força interior seja tão forte. O continente da Flor Azul estava cheio de itens e lugares misteriosos. Como existia há milhares de anos, havia muitas tumbas e itens misteriosos que poderiam ajudar instantaneamente cultivadores sortudos que tiveram a chance de obtê-los, os transformando em cultivadores fortes. Obviamente, Zhaoan era uma pessoa afortunada, pois foi capaz de obter um misterioso fragmento de cristal. Ele havia aumentado rapidamente seu nível de cultivo nos últimos 6 meses e tinha o direito de competir pelo título de discípulo interno superior. Zhao Feng, deixarei você ter 3 movimentos. Zhaoan olhou para baixo em Zhao Feng. A frieza em sua voz parecia complementar perfeitamente sua fria força interior. 3 movimentos. A multidão não pensou que ele era arrogante. Em vez disso, eles achavam que isso era perfeitamente aceitável. Afinal, a posição de Zhaoan excedeu e muito a de Zhao Feng. De dar a Zhao Feng 3 movimentos, ninguém diria que ele estava intimidando os fracos. 3 movimentos. Zhaoan. Não me diga que você está com medo. Eu posso te dar 10 movimentos. Zhao Feng riu alto e disse zombeteiramente para Zhaoan. 10 movimentos. A multidão olhou para Zhao Feng como se ele fosse um monstro. Zhao Feng não apenas rejeitou a chance de ter 3 movimentos de vantagem, mas ele também deu a Zhaoan 10 movimentos para ele atacar primeiro. A multidão ficou em silêncio novamente depois de um pouco de discussão. Ele está definitivamente brincando. Obviamente. Alguns balançaram a cabeça. Ele vai perder de qualquer maneira, então dar a Zhaoan 10 movimentos não é nada importante. 10 movimentos. O rosto de Zhaoan empalideceu. Suprimindo sua raiva, ele cuspiu amargamente, você está cortejando a morte. Agal. Assim que terminou, seus 2 ombros emitiram uma aura gelada. Os 48 discípulos internos tossirão devido ao frio. Uma fina camada de gelo prateado apareceu na palma de Zhaoan enquanto voava para Zhao Feng.
O poder desta palma poderia facilmente destruir qualquer um do rank 4 ou inferior. Primeiro movimento, Zhao Feng gritou. Ele não atacou, em vez disso ele começou a circular a técnica de respiração cruzando o ar e a técnica parede de ferro para proteger seu corpo. As duas figuras começaram a lutar. Pá! Embora a mão de Zhao An atingisse Zhao Feng, este último retorceu seu corpo e bloqueou com sucesso o ataque. Nesse intervalo, a força interior das duas pessoas entrou em choque. Teng! 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 Uma das figuras recuou. O que aconteceu? Os discípulos estavam em choque, porque quem recuou foi Zhao An. Zhao An se estabilizou depois de ser empurrado para trás. Seu rosto estava sombrio de raiva. Uma sensação entorpecida veio de seu braço e não pôde evitar ao exclamar, como ele tem tanto poder. Quando Zhao An e Shintong lutaram 10 dias atrás, a técnica corporal de Zhao Feng estava longe o suficiente de ameaçá-lo. No entanto, hoje, a técnica corporal de Zhao Feng era ainda mais forte do que a de Shintong. Você não é o único que melhorou. Zhao Feng sorriu enquanto liberava sua força interior. Sua força interior ultrapassou o quarto rank e alcançou o rank 5. O ponto principal era que a força interna de Zhao Feng estava sob o controle completo, ao contrário de Zhao An, cuja força interna suprimiu os outros na quantidade do que na qualidade. Força interior no rank 5. O cultivo de Zhao Feng estava apenas no auge do rank 4, mas sua força interna já havia alcançado o 5º rank. Sua técnica de fortalecimento corporal é extremamente poderosa. Ela ultrapassa e muito o que os discípulos da seita usam. O juiz de barba branca sorriu. Sua decisão de apoiar Zhao Feng estava correta. Ele ainda tem aura restante dos recursos de cultivo. Parece que ele teve muita sorte. O líder da seita, Zhao Tiankang, disse enquanto olhava para Zhao Feng. Não fique muito cheio de si, eu só usei 50% da minha força naquele momento. Zhao An transformou sua vergonha em raiva. Palma neve fria. Zhao An se levantou e empurrou lentamente a palma da mão. A palma parecia lenta, contudo, condensava sua força interior a um ponto muito denso. Antes que o ataque chegasse, a frieza já congelaria o sangue do oponente. Segundo movimento. Zhao Feng permaneceu onde estava e mais uma vez, circulou a técnica parede de ferro e a técnica de respiração cruzando o ar para bloquear o ataque de Zhao An. Bum! Houve um forte barulho quando ambos se chocaram. Uma onda de choque varreu tudo em um raio de 5 metros. Zhao An recuou uma vez mais. Seu braço estava quase completamente entorpecido novamente. Depois de afastar Zhao An, Zhao Feng sentiu um fluxo frio de força interior em seu corpo. Mas depois que sua habilidade corporal alcançou o 4º nível, seu corpo não era somente forte quanto o ferro, ele aumentou também sua resistência contra a força interna. Não só isso, o verdadeiro cultivo de Zhao Feng estava realmente no rank 5. Isso não é possível. O rosto de Zhao An se tornou cruel e ele saltou furiosamente em Zhao Feng. No entanto, Zhao Feng era como uma parede de ferro, não se movendo nem um pouco. Não importa o quão furiosamente ele atacasse, Zhao Feng vez após vez o afastava. Sua defesa é provavelmente a melhor dentre os discípulos internos. Os discípulos da seita Zhao ficaram atordoados. Segundo movimento. Terceiro movimento. Quarto movimento.
Toda vez que Zhao Feng bloqueava um movimento, ele dizia a Zhao An quantos movimentos ele havia usado. Zhao Feng só estava defendendo desde o início da luta. Meu Deus! Ele vai realmente deixar que Zhao An tenha 10 movimentos? Parece que sim. Já foram 5 movimentos e ele ainda não atacou. Sussurros atravessaram a multidão. No palco, Zhao Lijian, que estava em 12º, estava com o rosto pálido, porque é sempre assim. Quando ele ficou tão forte? Por que não eu? Chora neném. Não só ele não morreu, ele se tornou ainda mais forte. O rosto de Zhao Tianjian estava verde. Ele tinha pago alguém para assassinar Zhao Feng. Não só eles falharam, mas também permitiram que a força de Zhao Feng aumentasse ainda mais. Sua defesa está no nível da parede de ferro. Mesmo a força interior é enfraquecida contra ela. Isso significa que sua técnica está pelo menos no 4º nível. Zhao Yufei estava com o rosto cheio de choque. Ela não podia acreditar em seus olhos. A técnica parede de ferro de Zhao Feng foi dada por ela. Ela sabia claramente o quão difícil era treinar essa habilidade. 5º movimento. 6º movimento. 7º movimento. Os ataques de Zhao An tornarão-se cada vez mais insanos. No final, sangue começou a escorrer por seus lábios por quão forte ele estava os mordendo. No entanto, cada vez que ele atacava, Zhao Feng nunca se feriu. Em vez disso, era ele quem se feria. 9º movimento, 10º movimento, Zhao Feng subitamente falou alto: Zhao An. Seus 10 movimentos terminaram. Sua força me decepciona. Sua voz era como um pesadelo. Os 10 movimentos tinham terminado. Zhao Feng afirmou a verdade. Se eu deixar você ter 10 movimentos, então você terá 10 movimentos. Essa cena fez com que os discípulos e anciãos ficassem extremamente perturbados. Agora, depois que o 10º movimento terminou, Zhao Feng não iria defender mais. Punhos do Dragão Furioso. Uma cor azul apareceu no punho de Zhao Feng. O punhos do Dragão Furioso que ele estava usando agora quase superou o original. Com a ajuda da técnica de respiração cruzando o ar, o punho do dragão ficou mais elegante e poderoso. Pá! O punho elegante acertou em cheio a falha no corpo de Zhao An. Vá! Zhao An cuspiu um bocado de sangue enquanto foi mandado voando para trás. Neste momento, ele tinha perdido toda a sanidade e ele lutou ainda mais loucamente. Mas quanto mais ele ficava louco, mais falhas apareciam. Nos olhos de Zhao Feng, seu oponente era apenas uma criança brandindo um pedaço de pau. Quando Zhao An estava calmo, Zhao Feng pensou que ele estava a par com Zhao Shi, o número 2 dos discípulos internos. Mas com ele foi ficando louco, no entanto, não apresentou mais nenhuma ameaça. Eu não acredito nisso, eu perdi. Depois de ser espancado por um movimento após o outro, Zhao An estava agora usando apenas o poder puro, não havia habilidade envolvida. Logo, Zhao Feng esquivou de um dos ataques e nesse meio tempo Zhao Feng deu um chute no abdômen de Zhao An. Peng! Zhao An voou dezenas de metros para trás e caiu de rosto no chão. Eu não acredito. Zhao An tentou se levantar. Juiz, por que você ainda não disse que ele perdeu? Zhao Feng perguntou. Ah! O juiz finalmente se recuperou de seu choque e rapidamente gritou: Zhao An, seu desafio falhou. O desafiado vai agora tomar o 3º lugar. 3º. Os lábios de Zhao Feng se curvaram em um sorriso.
Seu objetivo de alcançar os 3 principais discípulos internos agora foi alcançado.